Anti-Fusca, GT de 4 cilindros, motor do Itamaraty, sucesso nos Estados Unidos e fracasso aqui no Brasil? Conheçam hoje a história do americano, que fez história em terras brasileiras. É novo por aqui? Então seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Fazendo isso, você fica sempre atualizado de vídeos novos aqui e começa a fazer parte deste canal. Maverick, tudo o que você precisa saber. Segue a vinheta. A história do Maverick começa lá na terra do Tio Sam, com uma missão bem diferente da que teve aqui no Brasil. Ao fim dos anos 60, a Ford norte-americana buscava um veículo compacto, barato e econômico, pelo menos para os padrões do país, para fazer frente à crescente concorrência dos carros europeus e japoneses. O modelo compacto que a fábrica tinha até então era o Ford Falcon, que além de obsoleto, não era tão compacto assim. Ainda mais depois do lançamento do Mustang em 64, o qual inaugurou a era dos pony cars na contramão dos carros enormes das décadas passadas. No dia 17 de abril de 69, o Maverick foi lançado por $1.995, com 15 cores disponíveis. A Ford anunciou o modelo como o veículo ideal para casais, ou como o segundo carro da casa. O estilo com formato fastback da carroceria foi claramente inspirado no Mustang, mas suavizado. Inicialmente, foram oferecidos em dois motores, chamados Thrift Power 6, herdados do Falcon, de 2,8 e 3,3 litros, ambos de 6 cilindros. Os opcionais, como freios dianteiros a disco, ar-condicionado e direção assistida, foram introduzidos, fazendo com que o Maverick caísse mais no gosto do consumidor. O sucesso foi imediato, e logo no primeiro ano foram vendidas 579 mil unidades, uma marca melhor do que a do próprio Mustang. Apenas 2 anos mais tarde, em 71, foi lançado o famoso propulsor V8 de 302 polegadas cúbicas para o Maverick. Esse motor já equipava algumas versões do Mustang e a Ford, a princípio, relutou em equipá-lo no Maverick, temerosa de que isso prejudicasse sua imagem de carro mais compacto, barato e econômico. Logo vieram outras versões, com apelo esportivo ou de luxo, e motorizações diferentes, como os Maverick Sprint, LDO e Grabber. Em 1971, outra marca do grupo Ford, a Mercury, lançou o Comet, que basicamente era o mesmo Maverick, mas com grade e capô diferente. Os dois modelos fizeram sucesso mesmo depois do estouro da crise do petróleo em 73, apesar de, neste período, ter ficado evidente a necessidade de carros ainda mais compactos. Os dois modelos foram produzidos com poucas modificações até 77. Ao contrário do que aconteceria no Brasil, o sucesso do Maveco nos Estados Unidos não foi abalado pela crise do petróleo de 73, e o desfecho viria apenas com a apresentação de seu substituto, o Granada, em 1975. A ideia da Ford aqui no Brasil era preencher uma lacuna entre o compacto Corcel e o enorme Galaxy, como modelo intermediário. E claro, também para concorrer com o Chevrolet Opala. Aí que o Maverick entrou em cena, mas quase não foi ele. A Ford fez um evento com 1.300 consumidores, em que diferentes veículos na cor branca foram apresentados sem logomarcas que permitissem a identificação. Entre eles estava o modelo da Ford alemã Taunus, o Cortina da Ford inglesa, o Maverick e até mesmo o Chevrolet Opala, cedido pela própria Chevrolet do Brasil. Essa pesquisa de opinião indicou o moderno Taunus como o carro favorito dos consumidores brasileiros, que sempre tiveram preferência pelo padrão de carro europeu. Mas sua produção no Brasil se mostrou financeiramente inviável, especialmente pela tecnologia da suspensão traseira independente e pelo motor moderno para a época. Então a Ford optou pelo Maverick, embora contrária à decisão do público, já que a maioria dos componentes poderiam ser herdados do Aero Willis, como o motor e a transmissão. Tudo isso porque a Ford adquiriu o controle acionário da fábrica da Willis por aqui, alguns anos antes. Caso contrário, isso acarretaria um investimento de 70 milhões de dólares para o desenvolvimento do Taunus. Caso semelhante aconteceu com o Opel Senator, que quase foi produzido no lugar do Ômega aqui no Brasil. Inclusive, tem a história completa do Ômega aqui no canal, o link está na descrição. Mas voltando ao Ford Maverick, aconteceu um pré-lançamento dele no Salão do Automóvel de São Paulo de 1972. Mas o Maverick só veio ao mercado em 1973. Aconteceu também uma apresentação do Maverick com motor 184 do Willys, que contou com a presença de 40 jornalistas no dia 14 de maio de 1973. O primeiro Maverick nacional de produção deixou a linha de montagem em 4 de junho de 73, seguindo uma das maiores campanhas de marketing da indústria automobilística nacional, contando inclusive com filmagens nos Andes e na Bolívia. A apresentação oficial à imprensa ocorreu no dia 20 de junho de 1973, no Rio de Janeiro.
Como parte da campanha de publicidade do novo carro, o primeiro exemplar foi sorteado. No Autódromo Internacional de Jacarepaguá, foi realizado um test drive, onde os jornalistas convidados puderam dirigir 9 Mavericks, 6 deles com 6 cilindros e 3 com o V8 302 importado. Além da economia, a Ford tinha pressa no seu lançamento. Ele seguia basicamente o estilo norte-americano, com pequena alteração no logotipo do paralamas dianteiros. Não possuía o chifre de boi na letra V, como nos Estados Unidos. John Garner, gerente de marketing da Ford, explicou o apelido do Fusca com teto solar no mercado, o Cornovagen, e fez com que o chifre não fosse usado no Brasil, também no Maverick. Inclusive, tem matéria sobre o Fusca aqui no canal, o link está na descrição. Inicialmente, o Maverick era oferecido em 3 versões, S, SL e a esportiva GT. As versões Super e Super Luxo apresentavam-se tanto na opção Coupé como na sedã de 4 portas, este lançado 5 meses após o lançamento do Maverick. As versões diferenciavam-se mais na parte estética. O Maverick Super Luxo é uma das versões mais requintadas do Maverick, com muitos detalhes de acabamento que durou até 76. Contava com a presença de mais detalhes cromados, grade diferenciada, calotas de aço escovado e traseira com friso cromado entre as lanternas. O interior contava com revestimento de curvim, volante de 2 raios, relógio no console central, dentre outros detalhes. Já o modelo Super ou Standard não possuía muitos detalhes de acabamento, embora pudesse adquirir todos os demais opcionais das versões mais luxuosas. Ambos contavam com suspensão dianteira independente com braços sobrepostos e molas helicoidais, e a traseira com eixo rígido com feixes de molas semi-elípticas. Eram equipados inicialmente com as motorizações de 6 cilindros em linha ou, opcionalmente, o V8, todos com opção de câmbio manual de 4 marchas no assoalho ou automática de 3 marchas na coluna da direção. Já o lendário GT, ou Gran Turismo, era o topo de linha. Com produção limitada, era conhecido por sua pintura em preto fosco no centro do capô, na traseira e nas faixas laterais, onde trazia a escrita 302 V8, sendo essa sua marca registrada. Contava também com rodas mais largas e faróis auxiliares. Além disso, havia os boatos de que durante os testes de velocidade, o capô costumava abrir, e daí a introdução de travas de fixação externas. Internamente, bancos individuais com assento mais baixo e contagiros sobrepostos à coluna do volante completavam seu interior esportivo. O Maverick GT vinha equipado com o Small Block 302 V8 de 5 litros, com 199 cavalos brutos, mesmo motor do Mustang Boss 302. Para transmitir essa potência para as rodas, era oferecido somente o câmbio manual de 4 marchas com acionamento no assoalho. O Maverick equipado com o motor V8 podia acelerar de 0 a 100 em pouco mais de 10 segundos, tornando-se um sucesso desde o seu lançamento e sonho de consumo de uma multidão. Outro fato bem interessante era o termo motor canadense, fazendo uma alusão ao Canadá, onde a Ford tinha uma fábrica de motores, mais precisamente na cidade de Windsor, quase na divisa com os Estados Unidos. Esses blocos eram enviados aos Estados Unidos, onde era feita a montagem interna, e enviados para o México e Brasil, faltando uma série de acessórios, como motor de arranque, alternador, mangueiras, dentre outros. O GT sem dúvidas foi um sucesso, mas o restante da linha não vivia seus tempos de glória. Após sucessivos testes realizados por revistas especializadas, nascia críticas à falta de espaço traseiro nos bancos, bem como à má visibilidade traseira, devido ao formato fastback do carro. A versão de 4 portas não tinha nenhum desses dois problemas, mas o público brasileiro, à época, tinha preferência por carros de 2 portas, e o modelo com 4 portas não era bem aceito. Outra fonte de crítica, se não a maior do Maverick, foi o motor de 6 cilindros herdado do Itamaraty. O velho motor Willys era grande demais para o capô do Maverick, e por isso a Ford precisou fazer um redesenho no coletor de exaustão, e nos testes, isso causou constantemente a queima da junta do cabeçote. Para amenizar o problema, foi criada uma galeria externa de refrigeração específica para o cilindro mais distante da frente. Esse motor, em pouco tempo, se tornou o maior vilão da história do Maverick no Brasil. Dados coletados pelos jornalistas informavam que a Ford gastou 18 meses, 3 milhões de cruzeiros sem engenharia e mais 12 milhões de cruzeiros em manufatura, só para modernizar o motor 184. Com 3 litros e apenas 112 cavalos, ele acelerava de 0 a 100 em mais de 20 segundos, e seu consumo era injustificavelmente elevado, o que deu ao Maverick a fama de beberrão que pesou muito nos anos de crise do petróleo. Era um motor que andava como um 4 cilindros e bebia como um de 8, como afirmava a opinião pública da época. Já o ano de 75 trazia boas notícias para o Maverick.
Com a conclusão da fábrica de motores da Ford em Taubaté, São Paulo, o 6 cilindros foi abandonado e substituído por um moderno motor de 2,3 litros, 4 cilindros em linha, com comando de válvulas no cabeçote e correia dentada. Era o famoso propulsor Georgia de 99 cavalos, que deu ao veículo um desempenho mais satisfatório, com uma aceleração melhor do que o antigo 6 cilindros, com 0 a 100 em um pouco mais de 16 segundos e com consumo bem menos elevado. Infelizmente, o motor 4 cilindros, injustamente, herdou parte da má fama dos 6 cilindros, pois muitos se perguntavam, se o motor de 6 cilindros é tão fraco, como pode a Ford oferecer um motor ainda menor? Ainda no ano de 75, com o objetivo de homologar o kit Quadrijet para as pistas na extinta Divisão 1, a Ford lançou no Brasil o famoso Maverick Quadrijet, uma lenda entre os antigomobilistas e os amantes de velocidade que vocês vão conferir depois deste vídeo no link que eu deixei na descrição, com os 10 modelos especiais e raros do Maverick. No final de 76, já com o modelo 77, foi apresentada a denominada Fase 2 do Maverick. Além de algumas alterações estéticas, como novo interior, grade dianteira e novas lanternas traseiras maiores, trazia também algumas melhorias mecânicas, como a suspensão revista para o uso de pneus radiais, sistemas de freio mais eficientes e eixo traseiro com bitola mais larga, melhorando inclusive o espaço no banco traseiro. Nessa fase, foi introduzida a versão LDO, ou luxuosa decoração opcional, que passou a ser a versão mais cara do Maverick, com acabamento mais refinado e interior monocromático, combinando ainda tonalidades de azul ou marrom. Para essa versão, foi lançado como equipamento opcional um câmbio automático de 3 marchas com acionamento no assoalho, somente para os Mavericks LDO, equipados com motor de 2,3 litros. As versões Super e Super Luxo continuaram a ser produzidas, todas com o motor 2.3 de série. O modelo GT foi o modelo que sofreu as alterações mais severas. Externamente, recebeu o capô do Grabber americano de 71, ganhando 2 entradas de ar e 100 travas externas. O novo grafismo lateral e traseiro, novas calotas, lanternas traseiras maiores, assim como a nova grade do LDO na cor preta e sem emblemas, completavam a última fase do Maverick no Brasil. Em nome da economia e com a desaprovação de muitos, passou a ser oferecido com o motor 2.3 OHC de série, o chamado GT4, tendo o 302 V8 como opcional para todos os modelos. Ainda em 77, nos Estados Unidos, o Maverick encerrava sua produção, com 2.500.000 carros produzidos. No ano seguinte, a novidade era a perua Maverick, mas essa não foi produzida pela Ford do Brasil. A concessionária Souza Ramos, em parceria com a Sul-Americana, resolveram estender o teto do Maverick até o final do chassis, colocando uma tampa traseira com um desenho baseado nas peruas norte-americanas. Assoalho reforçado, suspensão traseira com amortecedores a gás e pronto, a mágica estava feita e a Chevrolet Caravan ganhou uma concorrente à altura. Os dois principais diferenciais da nova SW da Ford eram os bancos com espaço para 6 passageiros e o valente motor Ford V8. Estima-se que a quantidade produzida seja de apenas 150 unidades, porém não há dados oficiais do fabricante. Já a produção do Maverick pela Ford do Brasil foi encerrada em abril de 79, com aproximadamente 108.000 unidades fabricadas. Honrando o V8 sob o capô, ele fez muito sucesso nas pistas. Logo na estreia, o Maverick venceu as 25 horas de Interlagos em 73 e reinou até 77 em praticamente todas as provas às quais participou. Alguns Mavericks receberam extensas modificações, como por exemplo o modelo construído pela Ford para a Divisão 3, por intermédio do preparador Luiz Antônio Greco. O motor recebeu, entre outros itens, cabeçotes de alumínio, iguais aos usados no lendário Ford GT40, comando de válvulas especial e 4 carburadores de corpo duplo Weber. Segundo relatos, com esta modificação, o motor atingiu potência de 450 cavalos. Lançado aqui como um carro que reunia requinte de esportividade, tinha um objetivo muito claro: derrotar o já consolidado Opala. Com apenas 6 anos de trajetória, o Maverick foi imortalizado no coração dos brasileiros, como o raro que se tornou um clássico, um mito. Maverick significa um estado de espírito, livre e independente, ícone de uma era de rebeldia e de não conformismo dos anos 70. Ele marcou e inspirou gerações, deixando o legado de um dos mais belos e potentes muscle cars já produzidos por aqui. Gostaram do vídeo? Então deixe seu like, conheçam as outras matérias disponíveis aqui no canal e me sigam nas redes sociais, o link está na descrição.
Lembrando a vocês que tem vídeo novo toda semana aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo!